Só de ladinho. Olá, olá, uma noite mais que divina e abençoada já começou. E hoje nós estamos aqui para falar sobre como dar fim à sua exaustão, como sair de sobrevivente para o modo soberana, como reinar, né, como governar sobre a própria vida. Então, esse é o fim, é o objetivo da nossa masterclass de hoje. Como encerrar o modo sobrevivência e retomar o seu lugar de origem, o seu lugar em essência. Então, sejam muito bem-vindas, o lugar de vocês está posto à mesa. Então, quero que vocês peguem, eu gosto sempre de falar, né? Todas as minhas aulas, masterclass, consultorias, mentorias, elas nunca são só de vir, são de ouvir e fazer. Então, peguem papel, peguem caneta, se vocês não pegaram, separa uma água, coloca um fone, vá para um lugar onde você tenha mais foco, né, mais atenção, para que você possa aproveitar ao máximo tudo que vai ser partilhado aqui, ok? Então, vamos lá? Então, e por que eu peço muito para anotar? Porque o seu cérebro, quando você anota, ele absorve muito mais coisas. Então, quando você ouve algo e você acha interessante e você anota, você tem uma probabilidade muito maior de acordar amanhã e lembrar disso que foi falado. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro ele faz uma faxina em tudo aquilo que ele acha desnecessário. Então, se você ouviu, gostou, mas não anotou, o cérebro não entende como tão importante e tende a te fazer esquecer. E é até bom, né? Quantas coisas que a gente vive no decorrer de um dia, e se a gente for gravando tudo, né, o cérebro vai ficar muito entulhado. Então, por isso que o nosso cérebro tem esse mecanismo, né? Nós somos um organismo perfeito, e funciona muito bem, e ele faz com que a gente esqueça algumas coisas, né? Não é à toa, é de propósito mesmo. Então, se você gostou, fez sentido, anota, para não esquecer e para você conseguir implementar na sua vida, ok? Nós vamos, já estou partilhando com vocês aí, nosso slide, e nós vamos começar aqui a nossa aula já. Se fizer sentido, vocês partilhem aí, depois a live não, né? Não é live, ó, ao lapso da jovem senhora. A nossa aula eu vou deixar depois disponível, gravada para vocês. Vocês partilhem para mulheres, né, que vocês sabem que vivem no cansaço, que nunca passa, numa exaustão que nunca passa. Então, eu quero dizer para vocês que acabou. Aqui é a hora de vocês sentarem, puxarem a cadeira, pousar, tirar a armadura de vocês, a armadura de guerreira, a armadura daquela que dá conta de tudo. Então, hoje eu não quero que vocês derem conta de nada. Quero que vocês deem conta só de sentar aqui e me ouvir um pouquinho. Não vou me delongar demais, tá bom? Então, o seu lugar na mesa já está posto. E eu quero falar para vocês que hoje a luta acaba. Esse modo sobrevivente vai acabar. Porque a partir do momento que a gente traz luz sobre algo, isso tende a se dissipar. Então, se você traz luz, se você traz consciência àquilo que é o modo sobrevivência, você tende a dar o primeiro passo para sair dele, ok? Bora lá, então, para a nossa aula, para a nossa grande masterclass de hoje. Então, para quem que é essa aula hoje? Hoje, essa aula é para você que se sente exausta, por 3 tipos de mulheres: a guerreira, aquela que é pilotada, a pilotada, e a soberana. Nossa, Karine, mas se eu sou soberana, por que eu vou precisar de aula? Se eu sou divina, por que eu preciso de aula? Nós precisamos sim. Eu já estou num nível de consciência um pouco maior e vira e mexe, eu vivo lembrando que eu preciso voltar para o modo Kairos, para o modo viver e sair do sobreviver. Então, assim, quem que é a guerreira? A guerreira é aquela que está exausta de carregar a armadura, principalmente a armadura que às vezes não é dela, que ela foi colocando aquele peso, aquela mochila nas costas que ela vai colocando um peso de um peso de outro, um peso do que o mundo diz que ela tem que ser, do que o mundo diz que ela tem que fazer, do que ela tem que dar conta. Então, essa é a guerreira, a primeira pessoa para quem esse encontro é. Aquela que é pilotada, que é isso, gente? Aquela que é vítima da urgência, que vive de apagar incêndio, parece bombeiro. Então, ela é vítima das urgências do mundo. Vítima dos, eu tenho que fazer isso agora. Surgiu isso, eu tenho que fazer aquilo agora. Mas eu tenho que fazer aquilo. Viciada na pressa, viciada na correria. Eu já fui essa guerreira,
Eu já fui pilotada e hoje eu estou nesse modo soberana. Mas vocês vão ver que até a soberana precisa desse encontro, daquilo que foi falado aqui. E por que que eu vou explicar por que que eu trouxe esse tema para vocês aqui. Então, não sei em qual nível você está aí, se você é a guerreira que está exausta de carregar essa armadura que não é sua, a armadura de que dá conta de tudo. Se você é aquela que está no piloto automático, a pilotada, né? Aquela que vive de urgências, de apagar incêndios, ou se você é a soberana, aquela que já sabe que nasceu para governar, para liderar, para reinar sobre a própria vida, para reinar sobre a própria casa, para reinar sobre o próprio trabalho, para reinar no seu empreendedor, no seu negócio, para empreender. Mas que o que acontece com a soberana? Ela às vezes se perde no meio do caos. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também costumo me perder. Então, não quer dizer que se você se tornar soberano, se você tornar-se divino, não quer dizer que você não vá se perder, porque às vezes você sim se perde no meio do caos. Mas se você sabe o caminho certo para voltar, você reencontra a sua paz. Você reencontra o modo Kairos, o modo paz. Tá bom? E quando eu falo de Kairos, não é sobre parar e ficar esperando o mundo, né? Trazer tudo no seu colo, não. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar vivendo, você vai continuar sendo mãe empreendedora, mas você vai ter paz. O seu centro vai ter paz. Você vai reinar sobre a sua vida, não através da exaustão e do cansaço, mas através da paz, tá bom? É isso. E é esse o meu convite, é para você, essa masterclass de hoje. Então, antes de a gente adentrar, né, o conteúdo da nossa masterclass, vou contar brevemente de onde eu vim. Muitas, né, aquelas que são já alunas, já sabem, já me conhecem, mas para aquelas que ainda não me conhecem, meu nome é Karine Couto. Hoje estou mentora de mulheres, mas já estive como professora, educadora de educação infantil ao ensino médio. Então, já trabalhei, venho de uma história de mais de quase 15 anos, né, em sala de aula, e da ilusão da Mulher Maravilha, aquela que dava conta de tudo, da casa, do empreendedorismo, do trabalho, e que no meio disso tudo, dessa ilusão de Mulher Maravilha, se encontrou numa exaustão infinita, num cansaço infinito. E hoje a gente vai ver o que que isso causa. E não é a Karine, professora, formada, pós-graduada, servidora pública e servidora pública, que vai dizer. O conteúdo dessa masterclass de hoje, eu estou lendo esse livro aqui que é maravilhoso, que é Como se tornar sobrenatural, e ele caiu como uma luva, né? Sobre o tema que eu gostaria de trazer para esse mês na nossa masterclass. Então, todo mês a gente tem essa masterclass, e eu lendo ele, eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso, porque é o estado em que muitas das alunas, muitas das mulheres que chegam até mim, chegam trazendo isso que eu vou trazer aqui agora. É um cansaço infinito, é uma exaustão infinita, e elas não conseguem sair dessa exaustão, certo? Então, falei assim, nossa, então, muito do que eu vou trazer aqui está baseado nesse livro, na neurociência e nos conhecimentos do Dr. Joe Dispenza. Então, não é só a professora Karine que vai estar falando, né? Traga conhecimento, traga embasamento científico comprovado. Então, essa é a Karine, a professora, né? Que dava aula lá para as criancinhas aqui na escolinha perto da roça, na cidade, que vivia naquela correria, naquela pressa infinita, carrega menino, leva menino, chega em casa, dá conta de casa. A gente tinha essa ilusão de que o professor só trabalhava 4 horas, mas não, a gente trabalha 4 horas e pouco lá na escola e traz trabalho para casa também. Então, assim, com o tempo e com a maternidade, eu fui vendo que aquela vida, aquele trabalho que um dia eu tanto sonhei, já não condizia mais com os princípios, com os valores e com a vida que eu queria a longo prazo. E foi aí que eu comecei a investir em mim, a investir em conhecimento, comecei a mudar a minha mentalidade, para viver uma nova realidade, para viver a realidade que eu vivo hoje. E isso é só o começo, né? Tem muito mais pela frente. Continuando aqui, então, o caos, né? Como que acontece? Nós vamos entender agora como que, como que vocês vão sair da exaustão,
do vício em cansaço, do vício em pressa, para um modo mais leve, mais alinhado, com a vida mais com aquilo que você deseja mais viver. Como que você vai sair disso que você está hoje, do ponto A, para aquela vida que você intenciona viver? Então, eu sei como que é viver nesse, como eu já mencionei aqui, no cansaço, na correria, na pressa, tem que entregar trabalho, tem que entregar um projeto, realizar alguma coisa. Então, eu sei o que que é isso, eu sei o que é viver sob pressão, sabe? E na minha transição de sala de aula para mentoria, como mentora de mulheres, para o meu trabalho que hoje eu exerço, o medo era, deixa eu aceitar vocês aqui, nessa nessa minha transição de sala de aula até hoje mentora de mulheres, o medo era a minha linguagem, era o meu modo de sobrevivência. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês hoje, baseado, né, no que a neurociência explica, nesse livro que eu já mostrei para vocês, como que não adianta, por vezes, a gente mudar de ambiente, mudar de trabalho, se a gente não mudar a mentalidade, se a gente não mudar o programa que está rodando em nós internamente. Porque, como eu disse, eu sei como que é viver nesse modo. E quando eu realizei essa transição, eu vivia nesse modo de sobrevivência, era o medo, era o controle. O controle, ainda sou uma ex-desviciada em controle e em perfeccionismo, porque eu mando ele embora pela frente, pela porta da frente, ele volta lá pela porta de trás, batendo e querendo novamente tomar conta da minha vida. Então, essa semana, né, eu quero trazer até como exemplo, nós começamos estamos 2 semanas, nós começamos a colheita de café novamente. E esse momento de colheita de café é um momento que eu tendo a voltar para o modo sobrevivência. Porque o que é o modo sobrevivência? A gente vai ver como que o doutor Joe Dispenza explica isso. O modo sobrevivência, lá na época dos tempos das cavernas, ele era um instinto natural. Então, a pessoa tinha que ter um. A gente tem isso até hoje. Então, por exemplo, se eu vou andar aqui e tem uma cobra, o meu modo de sobrevivência, logo ele vai querer lutar ou fugir, ou seja, eu vou correr, eu vou pular, eu vou tentar fugir dessa cobra de qualquer jeito. Então, o meu instinto ativa o meu modo de sobrevivência. Só que o que que acontece? Quando esse modo de sobrevivência, ele não é ativado naturalmente para me defender de algo, de uma realidade física natural, mas às vezes de coisas internas, de coisas imaginárias, né? Às vezes se torna um padrão, e é aí que a gente vai ver como que isso se torna um vício. E às vezes a pessoa está no modo de sobrevivência e nem percebe que está replicando aquilo dia após dia. Então, como eu disse, né, nós começamos a colheita de café e eu tendo muito a entrar nesse modo de sobrevivência. Por quê? Eu moro na zona rural, a gente é produtor de café, tem os terreiros de café perto de casa, eu tenho um lugar que beneficia o café, que seca, do outro lado da casa. Então, assim, eu estou no meio como se eu estivesse no meio do olho do furacão. Então, assim, e tenho crianças pequenas, então tem trator locomovendo para lá e para cá toda hora, tem lá no secador máquinas perigosas, tem buraco, que é onde joga o café, que as crianças podem cair. Então, na minha mente de mãe, o tempo inteiro, eu estou nesse modo de sobrevivência, assim, é como se tivesse um leão correndo atrás das minhas crianças o tempo inteiro. Então, eu tenho a ligar esse modo de sobrevivência. E como eu disse para vocês, e eu tenho essa consciência, e ainda assim, isso vem bater na minha janela, tentando governar, tentando tomar o meu lugar de paz. Então, assim, eu sei que esse período é um período tenso e que eu tenho que redobrar a guarda para não entrar nesse modo de sobrevivência, e para isso não me adoecer. E como que a gente faz no nosso dia a dia? Então, eu já consegui identificar aquilo que me faz viver para esse modo de sobrevivência. É claro que tem perigos reais, mas tem muitos perigos imaginários. Tem muita coisa que só a minha mente imagina e que jamais vai se tornar real. Então, essa semana eu tive uma experiência, eu falo assim, que foi para soltar de uma vez, sabe? Que eu sou uma pessoa que tem uma certa tendência a controlar o perfeccionismo, como eu disse, eu sou uma ex
eu sou uma controladora perfeccionista em recuperação, desviciada em controle, em perfeccionismo. Por quê? E um fato que aconteceu essa semana me permitiu, né, enxergar isso com ainda mais clareza. Eu posso estar em cima das minhas crianças 24 horas por dia, mas se alguma coisa tiver de acontecer a elas, é aí que a gente trabalha a nossa fé, né? Acontece, mesmo com eu vendo. Porque essa semana eu presenciei, olha o meu modo acelerado, né? De fala. Essa semana eu presenciei algo que eu falei assim, gente, olha como que o controle, né? O falso controle não resolve de nada. Às vezes, né, é algo só imaginário. As minhas crianças estavam brincando no terreiro e eu estava na minha varanda aqui, do lado externo da casa, arrumando a cozinha do almoço. E os meninos vinham por trás da casa, que eles estavam no terreiro, né? O meu esposo estava mexendo no café, mexendo lá no terreiro do café, e eles estavam lá em volta. Pai olhando, então não tinha tanta preocupação. E eu lavando as minhas vasilhas normais. Quando eles viraram a esquina da casa, e eu vendo eles lá, vinham abraçadinhos, né? Olhando bonitinho, falei assim, olha que bonitinho os dois vindo abraçadinhos. Com um pouco os dois começaram a pular. Quando eu olho para o chão, que eu olhei eles pularem, eu só vi o rabo da cobra se mexendo. Ou seja, eles estavam vindo e tinha uma cobra na calçada. E eu estava vendo. Ou seja, não adianta de nada, às vezes, eu achar que eu tá vendo, que eu tá em cima, eu vou evitar. É claro que sim, eu vou ter o meu zelo, vou cuidar, né, deles com todo carinho e amor, né, para evitar que o máximo aconteça. Mas tem coisas que não estão no nosso controle. Tem coisas que a gente precisa soltar, porque Deus age ali, gente. E eles pularam em cima de uma cobra jararaca. Uma cobra jararaca que pode matar. E quando eu vi que era uma cobra, gente, eu gritava tanto na beira do tanque, eu só sabia gritar. Eu acho que eu matei, assustei a cobra, que ela pulou ali, e eles saíram pulando assim, correram. Depois a gente até viu a gravação da câmera, mas eu passei uma hora e meia, eu passei o resto do dia, assim, em um estado de sobrevivência ainda. Mas, assim, aquilo depois que passou, eu fiquei analisando e refletindo como que a gente não tem falso o nosso controle. Nós desejamos segurança, nós desejamos controle. A nossa mente, que mente, deseja isso o tempo inteiro. Mas nós não controlamos absolutamente nada. Nós intencionamos. É o que a gente vai ver que tem poder hoje. A gente intenciona. É claro que sim, a gente faz a nossa parte, mas tem coisas que vão muito além do nosso controle. E esse episódio, essa semana, me fez refletir ainda mais isso, né? Eu trabalhando, né, já na minha mentalidade, falei assim, gente, se tiver de acontecer alguma coisa com as crianças, vai acontecer. Eu vou olhar, eu vou avisar, vou conversar, vou pedir para não ficar em cima de trator, para não ficar lá no buraco do secador. Mas é Deus que guarda, gente. Eu tive isso assim, comprovado nos meus olhos, porque não adiantou de nada eu estar ali vendo eles, eu não consegui fazer nada, a não ser gritar igual a louca, sabe? Matar a cobra de susto. Então, assim, para mostrar, né, que às vezes o caos externo, ele só vai virar caos interno se a gente não governar. E é isso que a gente precisa aprender a identificar aquilo que nos tira do centro, que, que pode estar desordenado fora e que às vezes nos abala por dentro. Mas se a gente está alinhado por dentro, a gente tende a reinar sobre esse caos externo. Como eu estou falando para vocês hoje, observando as coisas que acontecem e que às vezes eu não tenho controle, eu passo a soltar, eu passo a fluir mais. E por mais que possa estar passando trator para lá, para cá, eu não preciso ficar com meu coração acelerado toda hora que o trator zoar. Sabe? Então, isso é aprender a ser soberana, reinar, até governo sobre a vida. Então, se tem um incêndio para apagar, né, na sua vida hoje, se não tiver, né, é a pergunta certa aqui, se não tiver um incêndio, se não tiver um tenquê, se não tiver um balacobaco para você resolver hoje, você ainda sabe quem você é? Porque às vezes a pessoa está tão viciada em resolver problema, que se não tiver um BO para ela resolver, às vezes ela nem sabe quem que ela é, sabe? De tão viciada, de tanta adrenalina, de tanto cortisol que tem ali na veia, que está girando, 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 ela nem sabe quem é. Então, passei a mais aqui. Para a gente ver, eu vou trazer luz sobre alguns pontos para vocês refletirem.
E não vai ser, às vezes, tudo aquilo que eu falar, que às vezes vai ser uma frase, uma fala, uma pergunta que eu trago aqui, vai virar a chave aí dentro de vocês, tá bom? Então, bora lá. Continuando aqui. O nosso cérebro, eu achei, gente, eu achei isso incrível, achei maravilhoso. Eu falei assim, ao passo que eu aprendo, eu sinto uma necessidade, a professora Karine, que habita em mim, tem uma necessidade enorme de partilhar. Vocês não sabem, às vezes eu vou lendo e falo assim, gente, e até vou anotando nos meus livros, masterclass, aula, eu fico assim, anoto os meus livros, olha só, todos riscados, porque quando eu leio algo que eu vejo que é uma dor de uma mulher, de uma aluna, de alguém que chega até mim, eu fico assim, gente, eu preciso partilhar isso aqui. Se eu guardar só para mim, eu sinto que eu estou sendo muito egoísta. Eu falo assim, eu preciso partilhar isso com mais pessoas. E quando eu li esses conhecimentos sobre o cérebro, sobre como a neurociência explica como que a gente funciona, como que é o nosso funcionamento interno, eu fiquei encantada, gente, fiquei maravilhada. Então, trazendo alguns pontos desses aqui de forma breve, o nosso cérebro, olha só que interessante. O nosso cérebro, através desse livro dos conhecimentos do Dr. Joe Dispenza, né, ele nos prova que 95% do que a gente faz no nosso dia a dia é automático. Então, por exemplo, levantar, escovar o dente, às vezes vestir uma roupa, tomar um café. Uma prova disso é que, por exemplo, quando acaba a eletricidade na nossa casa, mesmo que não tenha energia, a gente já entra no quarto e bate a mão no interruptor. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, mesmo quando acaba a energia, quando a gente entra no banheiro, a mão automaticamente vai lá e bate no interruptor. Isso é uma prova de que nós estamos no automático. E de tudo, isso não é de tudo ruim. Porque imagina que cada vez que você entrasse no banheiro, quando você acordar, você fala assim, agora eu vou levantar. Toda vez que você tivesse que fazer alguma coisa, você tivesse que pensar, agora eu vou caçar o chinelo, agora eu vou levantar, agora eu vou pegar minha roupa, agora eu vou pegar o roupa, agora eu vou pegar a escova, agora eu vou acender a luz. Não! Está em coisas que estão no automático e que são boas. Deixa eu permitir mais uma convidada aqui. Tem coisas que estão no nosso automático e que é boa. Deixa eu só silenciar o som. Então, de tudo, estar no modo automático não é ruim, gente. Então, é aquilo que eu falei. Imagina se 95% das coisas que a gente faz está no automático, e tem o seu lado bom, por exemplo, eu vou levantar, eu não preciso pensar que eu tenho que calçar o chinelo, que eu tenho que pegar a roupa, que eu tenho que bater a mão no interruptor, que eu tenho que escovar o dente. Não, algumas coisas no automático é ótimo. Então, muitas coisas se repetem porque o nosso cérebro ele tem ali caminhos neurais, é como se fosse uma rede. Então, a gente já acorda e já segue aquele caminho automático que está ali já padronizado, que é como se estivesse vincado no nosso cérebro, aquilo que a gente já faz todos os dias. E isso é bom. Só que onde que entra o ruim? O que é o ruim, então, da gente estar no automático? Então, o nosso cérebro, como ele cria, como ele tem essas comunidades essas redes que estão ligadas, esses neurônios, e que sempre repetem aquilo que a gente já sabe, ele sempre repete o nosso passado. O nosso cérebro é como se ele fosse passado. Então, hoje eu tendo a repetir aquilo que foi ontem. Então, eu tendo a sempre fazer o mesmo, aquilo que meu cérebro já está acostumado. Até aí, tudo bem. Então, tá, Karine, meu cérebro, 95% das coisas que eu faço no automático. O meu cérebro, ele recria aquilo que eu vivi ontem, aqueles caminhos que já estão lá vincados, eu já acordo e já repito aquilo ali automaticamente. Então, o que que acontece? Onde que entra o problema aqui? Onde que entra o problema? E onde que eu achei isso aqui de extrema valia? Eu até parei a leitura do livro, porque eu falei assim, eu vou preparar a Masterclass, eu não vou ler mais, que eu quero entregar isso aqui para elas. Se elas entenderem 1% do que eu trouxe aqui, já está ótimo. Se 95% das coisas que a gente faz são no automático, e se o nosso cérebro repete aquilo que ele já conhece, e se você está cansada, se você está exausta, se você está numa situação que você não intenciona continuar vivendo para daqui a 10 anos, aonde que reside o problema? Você não está apenas cansado, o seu corpo está quimicamente viciado em cortisol e adrenalina.
Então, por mais que às vezes você mude de ambiente, por mais que você mude de trabalho, por mais que você vá para a praia, por mais que você vá viajar, você vai continuar, o seu corpo vai continuar viciado no cortisol e na adrenalina, porque ele já tem um caminho ali que está acostumado. É como se você acordasse, ligasse aquele interruptor e, ó, você já acorda no pulo e já vai viver. A vida já vai acontecendo naquilo que ele já está acostumado. Então, as emoções, elas são resíduos químicos. E se ela não se nós não colocarmos uma nova intenção, o futuro ele é previsível. O seu futuro só vai ser uma repetição do seu hoje. E sendo que o seu hoje é uma repetição do seu ontem, porque o cérebro está acostumado com aquilo já. Ele só vai, ligou ali e vai entrar no automático. Então, o seu corpo, ele está viciado em cortisol e adrenalina, ele tá viciado nesse modo de sobrevivência. Então, se você não colocar uma nova intenção, o seu futuro, ele é previsível. Ele vai ser mais do mesmo, mais do que você vive hoje. E não adianta mudar de trabalho, não adianta mudar de ambiente. E como que eu fui lendo isso e fui internalizando, trazendo, né, para a minha vida? Quando eu saí lá do meu trabalho, que eu queria, de 2020 para 2021, que eu comecei a empreender, fazer as bolsas lá, e eu queria sair, eu falei assim, vou testar isso aqui, vou ver se vai dar certo esse negócio de empreender. E se der certo, busca mais água para mim. Com o tempo eu vou largar esse serviço, que eu não quero mais, porque já tinha uma filha, já vinha outro caminho, e aquela realidade, aquele trabalho já não condizia com a vida que eu queria levar. E o que aconteceu, gente? Eu acho isso maravilhoso, porque esse livro eu tenho que ter lido lá, né? Mas está tudo bem, Deus faz tudo perfeito. Eu continuei replicando no meu empreendedor, no meu negócio, aquele modo que eu já tinha acostumado. Por que eu falei assim, gente, esse livro aqui explica aquilo que eu vivi lá em 2021, 2022. Eu comecei a empreender e eu repetia o mesmo padrão do trabalho que eu tinha na escola. Então, por vezes, eu como professora virava às vezes noite, planejando a aula, corrigindo prova, terminando diário, às vezes acordava de madrugada para imprimir um dever. E o que aconteceu? Quando eu comecei a empreender, que eu tinha encomenda lá das bolsas, eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava empreendendo durante a Covid, eu trabalhava de casa, né? E estava empreendendo ali ao mesmo tempo. Então, às vezes, e depois que voltou as aulas ao normal, eu comecei a empreender ali, dava as aulas, fazia os trabalhos que precisava em casa e comecei a empreender. E quando as aulas voltaram, eu continuei com o meu empreendedorismo, com o meu negócio lá, e às vezes eu tinha encomenda, eu virava à noite terminando encomenda, eu acordava de madrugada para terminar encomenda, para postar as coisas no Instagram, para adiantar algumas coisas ali, porque como eu tinha criança, então eu estava substituindo um trabalho pelo outro. Olha como que eu estava no mesmo viciado em cortisol e adrenalina. E às vezes eu deixava uma encomenda para terminar em cima da hora. Teve dia de eu madrugar na porta do correio para entregar uma encomenda, porque senão não ia chegar a tempo em Belo Horizonte para mandar para fora, que eu cheguei a mandar bolsas para Portugal, para os Estados Unidos. Então, eu madruguei. Gente, tem uma coisa aqui que é incrível. Jesus amado. O modo, né? Algumas coisas que vão acontecendo, depois a gente vai conectando, né? Então, o que acontece? Não adiantava eu mudar de profissão, porque eu achava que o problema era a profissão, era ser professora. Eu estava empreendendo e eu estava repetindo o mesmo drive que estava instalado ali, eu estava aplicando no meu negócio. Olha só. E quando eu comecei o meu trabalho como mentora, como consultora, lá em 2023, eu repeti o mesmo padrão. Eu tornei a estar exausta, cansada, eu tornei a repetir a mesma coisa. Então, nas minhas primeiras consultorias que eu fiz, eu me doava ao máximo, eu virava, eu preparava as aulas, eu entregava igual uma louca. Eu acordava de madrugada, eu gravava conteúdo. Eu estava no mesmo modo exaustão e cansada, porque é aquilo que o meu cérebro estava acostumado. Então, deixa eu voltar aqui. O corpo, ele clama por cortisol e adrenalina quando ele está acostumado com alguma coisa. Mas quando você tem consciência disso,
Hoje, por exemplo, eu reorganizei o meu trabalho com mentoria, eu reorganizei o meu modo de entregar, eu não entro mais nas trends e na pilha do Instagram, que eu uso hoje como ferramenta, e antes eu achava que o Instagram era o lugar de eu bater ponto, era o meu livro de ponto, era o Instagram. Então, assim, entender isso e esse modo me permitiu criar, intencionar uma forma de trabalho diferente. E isso pode estar acontecendo com muitas de vocês, que às vezes acham que o problema é o trabalho, às vezes é a família, é um esposo, é o patrão, é a sociedade, é o Bolsonaro, é o Lula. Sempre acha que o problema está fora, quanto que o problema está no nosso drive que está instalado aí dentro de nós. Ah, e olha a ilusão que eu tinha quando eu estava trabalhando na escola, e eu pensava assim, ai, quando mudar de prefeito vai melhorar a situação da escola. Quando mudar, eu achava que ia mudar, sabe, o sistema, as coisas, o salário. Eu sempre jogava, tinha expectativa de mudança, de melhoria, fora e nunca dentro. Por isso que eu estava sempre insatisfeita. E às vezes, por isso que você também pode estar sempre insatisfeita. Mesmo que você consiga fazer algumas mudanças na sua vida, no seu negócio, na sua família, porque às vezes você está colocando a sua energia toda fora, as suas expectativas, tudo fora e não dentro. Quando eu puxei a responsabilidade para dentro, para a forma como eu agia, para a forma como eu pensava, eu consegui, aos poucos, criar outras realidades e conseguir viver essa realidade. Vocês podem comentar aí depois se está fazendo sentido ou não, se está dando para entender, tá bom? Então, o estresse, ele se torna crônico. O Dr. Joe Dispenza explica isso nesse livro. Então, e ele é desadaptativo, ele faz o corpo da gente funcionar em desarmonia, e ele cria doenças. Então, por isso que, lá em 2023, por exemplo, eu tive uma crise de ansiedade, 2021 e 2022, voltando a trabalhar com as crianças em casa, eu tive uns bugs, que hoje eu acho que era um burnout. Naquela época nem existia tanto isso, né? Hoje está mais popular, eu nem sabia o que, que era isso. Mas eu cheguei a ir parar no hospital algumas vezes, sem, como se diz, sintomas clínicos comprovados. Sentindo dor no corpo, sentindo dor de cabeça, sentindo falta de ar, sentindo dor no peito, como se eu estivesse passando mal, de verdade no corpo, mas nos exames não tinha nada. Então, quando a gente está viciado, o estresse ele se torna crônico, ele nos faz funcionar de forma desorganizada. Então, a gente vive como se tivesse um leão lá fora, como se tivesse um leão. Então, antigamente tinha, né, na época das cavernas, o pessoal ativava, né, o instinto de sobrevivência, porque viviam na caverna e tinha, às vezes, o leão, tinha as onças, tinha os bichos, né, do lado de fora. Mas hoje é como se o leão morasse com você. Hoje, o leão, às vezes, está aqui, ó, no telefone, é o WhatsApp, apitando toda hora, é o e-mail, é a sua mente que não para e não consegue descansar. Então, isso causa um estresse crônico, causa uma fadiga crônica, causa, né, esse modo de sobrevivência, que não passa. Às vezes você sai, faz uma viagem, volta, né? E às vezes nem viajando, muitas pessoas usam e têm vícios, por exemplo, em jogos, em bebidas, que é a forma como ela encontra para desligar a mente. E é só um esconderijo. Então, quando o cérebro está incoerente, é como se tivesse uma tempestade de raios desordenada na nossa mente. E isso causa exaustão. Você pode dormir 48 horas que você não vai descansar. O seu corpo não vai descansar. E eu lembro que em 2023, 2021, 2023, eu tinha, né, um bebezinho ainda, e eu achava que eu estava muito cansada por causa daquilo, mas não, hoje eu vejo que era uma exaustão, era um sistema exaustivo que ainda vivia em mim, sabe? Dor no corpo constante, acordava e continuava cansada, muita dor no corpo, muita dor nas costas, dor na nuca, assim, nos ombros. Isso é sinal desse cortisol, desse vício, sabe, em adrenalina. E como eu estava saindo desse modo, o meu corpo, ele queria mais disso, sabe? E hoje eu ainda me policio, por quê? Se deixar, eu falo assim, se deixar eu entro aqui nesse meu espaço e eu fico aqui louca trabalhando o dia inteiro. E eu esqueço do mundo.
sabe? E é bom? É bom trabalhar. E eu falo assim, que às vezes as pessoas acham, mas você ficou em casa, ficar só em casa. Mas não é só ficar em casa. O trabalho, ele nos traz uma certa dignidade. E eu não quero, e eu não prego para mulher nenhuma que ela não tem que trabalhar. A mulher sim precisa trabalhar. Ela tem que ter algo para fazer. Eu não prego que a mulher tem que ficar em casa só cuidando dos filhos, limpando, lavando e cozinhando. Isso sim é o meu propósito. Eu tenho o propósito de fazer isso, mas o trabalho ele edifica a gente, sabe? Ele traz essa sensação de eu tenho um propósito para cumprir no mundo, seja com a loja que você tem, fazendo, empreendendo, vendendo roupa, vendendo flores, vendendo, não sei, servindo ao mundo com aquilo que você tem de melhor, sabe? Mas de uma forma mais alinhada, de uma forma que não te deixe doente, de uma forma que não deixe só as migalhas de você para aqueles que você ama, para o seu lar, para sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo. Porque quando você está nesse modo de sobrevivência, você não tem paciência com seus filhos, você não tem presença para dar para o seu esposo. Então, assim, esse é o problema de estar no modo de sobrevivência, sabe? Então, tem um falso perigo morando lá fora. Então, o estresse antigamente servia para as pessoas fugirem desses leões da selva. Mas hoje, essa resposta ao estresse, ela é desadaptativa. Então, o leão, ele não está mais lá fora, ele está nesses lugares que a gente falou. E quando esse cérebro está incoerente, o que, que acontece? Olha, o que, que é mais interessante que o Dr. Joe Dispenza explica aqui. Quando você está nesse modo, olha se isso não acontece com vocês. Quando você está nesse modo de exaustão, de sobrevivência, que é esse leão, às vezes, imaginário, às vezes nem é um leão, é verdadeiro, né? Tem até o termo, né? Hoje eu vou sair para matar um leão. E tem gente que mora com o leão, dorme com o leão, acorda com o leão. O que que acontece? Quando a pessoa está nesse modo de sobrevivência, mesmo que ela não tenha um leão para matar, externo, às vezes um problema para resolver, um trabalho, ela se torna muito materialista. Ou seja, quando você vive no modo de reagir, você se torna materialista e toda a sua energia está focada no mundo externo. Você é sugada você se torna uma pessoa mais materialista. E você não entende que é dentro, aquilo que está dentro que cria aquilo que está fora. Então você não consegue trazer a sua atenção para você mesma. Você não consegue olhar para você e entender, às vezes, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, por que está acontecendo, o que eu faço aqui para me sentir melhor, como que eu posso me reorganizar. Vai criando como se fosse uma névoa mental, porque sua energia está fora, porque o seu corpo sente o tempo inteiro que tem um leão, aquele leão imaginário que está aí do lado de fora da casa, para você matar. E mesmo que ele não esteja lá, dentro de você tem um leão te rondando. Então, é isso que acontece. E mudar, para a gente mudar, então tá, Karine, eu estou no modo de sobrevivência, eu entendi que eu estou muito cansada, que eu estou numa vida exausta, e por mais que eu pare, que eu não tenha nada para fazer, eu continuo cansada. É esse que é o problema. Então, como que você faz para sair desse modo? É esse que é o foco, é esse que é a chave que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Quando você está nesse modo, você não tem energia para criar algo novo, um negócio novo, ou uma paz na sua família, no seu casamento. Você não tem energia, porque toda a sua energia, lembra que eu falei? Está presa fora. Fora. A sua energia está tudo para fora, para tudo que você tem que resolver. E não sobra energia para você criar aquilo que você quer viver. Porque às vezes você fala, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quanto da sua energia você está pondo naquilo que você quer? A sua energia está tão para fora, para o mundo externo, que você não consegue trazer essa energia para aquilo que você realmente quer viver. A sua energia tem tensionada em todos os tenquês que você precisa resolver. Então, a sua energia está presa nas dívidas, nas pessoas, nos amigos, num futuro previsível. Por quê? Como eu disse, como o cérebro ele é resultado do nosso passado, e se hoje eu replico aquilo que eu vivi ontem, o futuro é previsível. Porque onde está a sua atenção, aonde a sua atenção está, a sua energia flui.
Então, se a sua energia toda para fora, se a sua atenção está toda fora, é para lá que a sua energia vai fluir. Por isso que eu falei que mudar de ambiente não resolve, como lá em 2021, 2022. E quando eu olho lá para trás na minha história de vida, não vou me delongar aqui. Eu passei por várias escolas, por várias, mesmo sendo professora, por vários lugares de trabalho. Por quê? Quando eu estava ali, eu começava a me sentir insatisfeita numa escola, numa situação, eu falava assim, eu preciso do CLT. Por exemplo, eu dava aula numa escola particular. Eu falava assim, não, aqui eu ganho muito pouco, Eu preciso ser servidora pública, lá eu tenho estabilidade. Lembra que eu falei com vocês que a mente quer controle, quer estabilidade? Lá eu tenho estabilidade, lá eu tenho 13º, lá eu tenho férias, lá eu tenho isso. A minha mente achava que a solução estava fora. E foi isso que eu fiz. Eu fui mudando. Só que passava um tempo, eu voltava a sentir novamente que aquilo não estava bom mais. E eu fui me dando. Então, eu consegui aquilo que eu queria. Não, eu vou dar aula lá perto da minha casa agora. Lá é pertinho dos meus filhos. Porque eu achava que se eu estivesse perto de casa, eu ia estar satisfeita no meu trabalho. E não. Então, olha aqui onde que está a chave. Então, mudar de ambiente não resolve. Você precisa mudar. Gente, às vezes parece coisa boba. Mas quando vocês lerem, quando vocês passarem a adentrar mais, aprofundar mais nisso que eu estou falando, vocês vão ver como que isso tudo faz sentido. Você precisa mudar o seu campo eletromagnético. Nós temos energia ao nosso redor. E às vezes eu falo assim, Karen, tá ficando doido. Vocês podem pesquisar aí que tem uma máquina, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, porque eu sou ruim para lembrar nome, que mede o nosso campo energético. Então, quando essa nossa energia estiver nesse modo exaustão e sobrevivência, nós vamos criar só mais desse mesmo. Nós precisamos mudar essa energia que a gente está transmitindo. Então, a fórmula para a gente mudar isso é o quê? Ter uma intenção clara, eu saber para onde, o que eu quero criar, qual que é a realidade que eu quero viver. E mesmo lá em 2021, 2022, 2023, 2023 principalmente, quando eu fui ganhando essa intenção, eu sei que algumas coisas que eu fiz lá, embora muita coisa tivesse desalinhada, algumas coisas que eu fiz me permitiu mudar a minha realidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui atrás, não sei se vai dar para vocês verem, um quadro de visualização, que desde 2021 eu comecei a utilizar quadros de visualização, áudios de autossugestão, porque eu tinha uma mente muito limitada. Vocês não têm ideia do, do tamanho da escassez que reinava dentro dessa pessoa, sabe? Então, era muito limitada, muito escassa, muito controladora, muito perfeccionista, sabe? Isso tudo me impedia de criar a realidade que eu queria. Então, o que vocês precisam hoje na vida de vocês? Ter uma intenção clara. O que é intenção? O cérebro em ação. Então, por exemplo, quando eu levanto assim, agora eu vou tomar banho, eu estou colocando uma intenção. Vou tomar banho, vou tomar banho. Às vezes você até toma o banho no automático, né? Vai lá e tá vendo? Estou no automático. Mas você precisa pôr uma intenção para tomar o banho. Então, quando você tem uma intenção clara, então, hoje a minha realidade é essa. Hoje eu estou no meu modo de exaustão, estou cansada, a minha família não está legal, meu relacionamento não está legal, meus filhos às vezes não estão com a relação boa com meus filhos, ou meu negócio não está do jeito que eu queria. Não sei qual que é a situação de vida que você quer que flua aí. Você vai colocar a intenção clara naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Aquilo que você não quer, você vai usar só para jogar a luz. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, deixa para lá. O que você quer? Colocar intenção clara e emoção elevada. Ou seja, você vai começar a focar a sua intenção naquilo que você quer. Então, lá em 2023, eu vou até colocar aqui esse novo slide, eu acho muito interessante. Lá em 2023, 2022 também, né, de 2022 para 2023, eu criando esses quadros, né, de visualização, eu trabalhava ainda no... Pode deixar ele lá, pode vir, a criança chegando aqui. Eu trabalhava no quarto da minha filha, e eu fiz um cartaz grandão, assim, colei várias coisas que eu queria viver, intencionava criar, e escrevi embaixo, como se fosse um manifesto, né? Eu já agradeço por isso, isso e isso, e coloquei debaixo daquelas fotos. Pode deixar ele vir cá, ó. Deixa eu ver o que ele quer. Pode sentar ali e ficar bem quietinho. Tá bom? Encosta a porta. Uma pausa, porque a vida real existe aqui, tá, gente? Não vou esconder meus filhos de vocês. E o que eu queria trazer para vocês aqui?
Essa foto aqui, eu achei hoje, enquanto eu estava finalizando os slides, sem brilho. Quando eu estava finalizando os slides, aí eu precisava de uma foto para colocar aqui que representasse esse quadro, né, de visualização. E eu lembrei dessa foto porque lá em 2021, 22, não lembro o ano certo que eu desse quadro que eu comecei a fazer. E eu coloquei uma mulher que estava exatamente nessa posição dessa foto que está aí, dessa minha foto. E eu não tinha ideia que essa foto aí, quando eu lembrei dessa foto, eu falei assim, gente, eu vou usar aquela foto. Por quê? Essa mulher que tinha lá nesse meu quadro de visualização, ela estava de branco segurando, né, numa mesa, como se fosse num escritório, num lugar de trabalho, nessa mesma posição que eu estava. E eu falei assim, gente, não é que essa foto que eu coloquei lá, né, que eu tinha como ideal, como a vida que eu queria criar, lá em 2021, eu tirei essa foto e, de certa forma, eu tenho aquilo que eu queria, que eu intencionei, só que lá naquele tempo que eu intencionei isso, era algo que eu intencionei, que eu queria sim, mas sabe quando você faz, mas você fala assim, ah, gente, mas será que eu vou conseguir fazer isso mesmo? Será que eu vou conseguir ter meu espaço, me empreender no meu lugar, fazer alguma coisa assim que seja mais relevante? Não que da aula não fosse relevante, mas a profissão, aquilo que estava dentro de mim, não cabia mais ali, sabe? Eu não tinha tanta liberdade para criar, para entregar aquilo que eu queria, por exemplo, na sala de aula. A gente sabe que o sistema, ele é muito, ele tolhe muito, sabe? Então, assim, eu quis trazer isso aí, porque quando você tem uma intenção clara, voltando aqui para o conteúdo, né? Vou deixar essa. Quando você tem uma intenção clara e você coloca a emoção elevada, amor, gratidão, presença, gente, as coisas acontecem. E sempre que eu acordava, né, eu me deparava com esse quadro e estava tudo muito no começo ainda, sabe? E eu olhava para aquelas imagens que estavam ali, não era eu, eram pessoas, imagens que eu peguei, colei, imprimi do computador e colei ali naquele quadro com aquilo que eu queria. Coloquei foto do meu esposo, da gente junto, porque eu não tinha um relacionamento ainda tão bom quanto o que eu tenho. Eu falo que assim, que depois que eu deixei, que eu. Dá licença, só um minutinho. Pode ir, Ostras. Vou ter que, vou ter que deixar os meus ajudantes saírem aqui, porque eles estão se amando demais aqui, sabe? Dá licença. Tchau. Beijo. Encosta para a mamãe a porta. Gente, eu tô com duas crianças que estão se amando tanto. Tá igual o gato e cão. Tá me tirando a concentração aqui, os dois, ó. Aí, o que que acontece? Voltando aqui, né? Eu comecei a visualizar aquilo ali e eu repetia aquelas frases que estavam ali como se aquilo já fosse real. Eu já agradecia por aquilo que estava por vir. E parece coisa boba, gente, mas não é, não é, não é, não é, não é, não é coisa boba. Não acreditem que é, porque não é, sabe? Você já agradece aquilo que você quer, então você já vai escrever como se aquilo já fosse real. Eu já agradeço meu relacionamento, pela forma de comunicação, que hoje é mais leve, é mais fluida, pelos meus filhos que brincam. Eu estou precisando, inclusive, fazer novamente esse quadro de visualização das crianças brincando em harmonia, porque tem uma certa relincha aqui, sabe? Eu não sei se isso é normal, mas eu coloquei e fui colocando tudo ali. E muito daquilo, esse espaço que eu estou aqui hoje, por exemplo, eu já estou no meu espaço, eu tenho meu canal, eu já faço um trabalho com mulheres, e eu nem fazia trabalho com mulheres. Com mulheres, não, que eu influencio outras pessoas de forma positiva. Nem falei que era com mulheres ainda, porque eu não tinha isso em mente. E muito daquilo que eu coloquei ali, eu já vivo, eu já vivi, tem coisas que não se realizaram, tá, mas eu sei que vai chegar a hora. Então, para a gente sair desse modo de. O Dr. Joe Dispenza explica aqui que a gente tem que ter essa intenção clara, mais uma emoção elevada. E você olhar, e você se inspirar, e você imaginar aquilo como se fosse real, porque o cérebro ele não entende. Quando você passa a imaginar, a sentir aquilo como se fosse real, o cérebro ele não entende se aquilo já aconteceu ou não. Por exemplo, se a gente sai, olha como que isso é verdade. Se você sai mais ou menos no escuro e tem uma corda no chão, e quando você leva o pé, você não sabe identificar se aquela corda é uma corda ou uma cobra, automaticamente o seu cérebro já entra no modo sobrevivência. Se você grita, você dá um pulo. Por quê? O cérebro não entende se aquela cobra, se aquela corda no chão é real ou não.
Por isso que eu estou falando com vocês aqui funciona. Então, você tem uma intenção clara e uma emoção elevada, sabe? De amor, de gratidão. E ele explica aqui nesse livro, eu até deixei marcado aqui, ó, ele tem alguns dados que vai comprovando tudo isso aqui que ele fala. Algo simples como entrar, vou ler só essa frase para vocês, tá? Em estado de elevado de alegria, amor, inspiração, gratidão, por 5 a 10 minutos por dia, produz mudanças epigenéticas dentro do seu cérebro. Vocês sabem o que é isso, gente? Significativas na sua saúde, no seu corpo. Então, assim, não é coisa de guru, não é coisa de hippie, não é coisa de zen, não é papo sabe? Não é, é real, sabe? Então, onde você coloca a sua atenção, a sua energia flui. Então, se você está muito para fora, não sobra energia para você criar isso, sabe? Continuando aqui. Então, o seu corpo, a sua mente, os estudos, né, como eu disse, já comprovam isso, que apenas a imaginação, e nesse livro traz aqui, eu achei incrível. Eu falei assim, gente, não pode ser. Eu faço os meus exercícios em casa. E eu caminho, eu faço um pilates em casa de um aplicativo, faço ali meus agachamentos, não tenho um acompanhamento específico, mas eu não deixo de fazer, porque eu sei da importância disso, né? Mas ele traz um exemplo, e isso não é para desestimular vocês a fazerem exercício, tá? É só para comprovar como que isso funciona. Ele traz uma experiência, né, que foi um estudo, que mostra que algumas pessoas, eles separaram essas pessoas em grupo, e algumas delas só imaginaram que estavam fazendo exercício, outras uma só imaginou, outras fizeram um movimento, por exemplo, de puxar, sabe, a barra de ferro, fingir que está puxando ali, né, 50 quilos, sei lá quantos quilos que é, está fazendo aquele movimento, e outras realmente fizeram esse exercício. E a diferença que teve entre aqueles que fizeram e os que não fizeram foi pouca. Ou seja, tem aqui, eu não sei de quantos por cento, mas mostra que eles tiveram um crescimento muscular real só de imaginar. Vocês estão entendendo isso aqui? É aquilo que eu falei. Então, quando você coloca sua mente, sua intenção só de imaginar aquilo que você quer, isso já está se tornando real. Parece muita loucura, mas não é. Não é, gente, não é. Então, seu corpo, ele segue a sua mente para aquilo que você imagina. Então, por que você vai continuar imaginando, muitas vezes, ensaiando desgraça? Porque a nossa mente, ela é mestre de criar cenários que jamais vão se realizar. 90%, 80%. Eu li isso uma vez, não lembro o número certo, mas eu sei que é 80% ou 90% daquilo que a gente pensa de ruim que vai acontecer, nunca acontece, só fica na nossa mente. De certa forma, isso é até bom. Então, por que a gente não usa a nossa energia para ensaiar coisas boas? Sabe? Por que a gente não usa esse poder, essa força de criação, não é criação, tudo que existe já foi criado, Deus já criou tudo que existe. Nós precisamos apenas alinhar a nossa intenção para aquilo que a gente deseja viver. Sair desse modo automático, viciado em cansaço, em adrenalina, em problema, e intencionar, alinhar, mirar, sabe? Tirar o foco, a seta para aquilo que a gente quer viver, sabe? E, continuando, os estudos provam aquilo que eu já disse, né? Então, é como se fosse a farmácia de Deus, né? De 5 a 10 minutos por dia, você intencionar, você conseguir, e é uma coisa maravilhosa, e eu sinto isso na minha vida diariamente, por exemplo, quando eu levanto de manhã, que eu caminho, que eu vejo natureza, a minha caminhada, nem às vezes só para benefício físico, é mental e espiritual. Quando eu caminho ali, eu oro, eu rezo, levo meu terço e rezo. Você pode fazer suas orações, suas meditações, pode colocar um fone, colocar ali uma meditação. Eu fiz isso muito tempo em 2021 também, me ajudou demais a sair daquele estado de crença limitante. E quando eu caminho, que eu olho o vento, os pássaros, as cores, o céu maravilhoso, o verde, as plantas,
Eu tenho a conexão tão grande com aquilo ali, que quando eu volto, eu estou num estado de paz tão grande, gente. E o meu dia todo flui muito melhor do que quando eu não faço isso. Então, por exemplo, quando eu vou lá para a grama, eu piso no chão, eu faço ali meus agachamentos, meus exercícios ali. Gente, aquilo ali é vida. Então, isso está comprovado nesse livro do Joe Dispenza, comprova isso, e é como se fosse uma farmácia de Deus, né? De 5 a 10 minutos, né? Por dia, você se colocar no estado de gratidão, de paz, isso produz mudanças epigenéticas no seu corpo, na sua saúde, na sua vida. E isso não é balela, isso é comprovado. Vocês podem pesquisar aí, podem comprar esse livro e ler, vai ser maravilhoso, né? A gente pode até fazer um grupo de estudo. Então, você muda os genes, ali explica direitinho. Só que eu falei assim, não vou adentrar nesses termos específicos, né? De como que a célula produz as proteínas, os genes, como que isso tudo está interligado, sabe? Aqui eu estou trazendo de uma forma bem superficial. Então, se a gente se colocar nesse estado de 5 a 10 minutos por dia, isso vai produzindo e colocar naquilo que você quer criar, ou agradecendo. Ah, Karina, mas eu não tenho que agradecer. A escrita também me auxiliou muito nisso, sabe? Você muda os genes antes mesmo daquela experiência acontecer. Então, antes mesmo daquilo que você intenciona se tornar real, você vai se preparando para viver aquilo. E você vai se tornando um imã de coisa. Gente, é tanta coisa que eu já vivi. Que eu falo assim, gente, não estou acreditando que Deus. Olha só, a nossa falta de fé é tão grande. Por isso que falo, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, e às vezes eu trago a neurociência aqui, mas a fé também explica isso. Que se a gente vivesse uma fé que está aqui, eu tenho lido a Bíblia esse ano, com mais frequência, minha meta é ler ela toda. Esse mês de abril eu fiz uma pequena pausa, não, mas eu estive um pouco mais devagar, mas não parei. Se a gente aplicasse tudo que está aqui, sem rótulo de igreja, sem título de. Sem religiosidade, sabe? Apenas aquilo que a palavra de Deus traz. A gente não precisava de terapia, a gente não precisava de mentoria, a gente não precisava de nada disso. Se a gente conseguisse pegar e aplicar, sabe? Tudo que está aqui. Já explica tudo, gente. Mas, como são seres humanos ainda, a caminho do divino, nessa reconexão, por vezes a gente ainda precisa dessas âncoras, né? Da terapia, de uma mentoria, de um acompanhamento mais de perto, de alguém que nos traga da religião, porque o que é religião? A religião é religare, para te religar a Deus. É para isso que serve a religião e nada mais. Para te religar a Deus. Mas se você pegar a palavra de Deus, ela não te impede de conectar a Deus. Então, eu não preciso, às vezes, é claro que a igreja ela serve para a gente nos reconectar a Deus, mas eu posso me conectar a Deus no silêncio do meu quarto. Eu posso me conectar a Deus no silêncio do meu jardim, no cantinho da minha sala, aqui onde eu estou agora. Se eu entro num estado de paz profunda, de meditação, de olhar para dentro, de pegar a minha energia e tirar de fora e voltar para dentro, eu consigo me conectar a Deus. E Deus vai trazendo tudo aquilo que você intenciona. Vocês não sabem o poder que isso tem, gente. Eu vivi coisas que poderia ficar falando aqui o resto do dia, mas não vou da noite, né? Nem é dia mais. Então, você consegue, a neurociência explica, a espiritualidade explica. Então, não é só a Karine aqui que está falando com vocês. Eu pego coisas da espiritualidade, eu pego coisas da neurociência e eu junto aqui para ver se isso vira uma chave aí dentro de vocês. Porque tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você pede acreditando se torna real. Pedir e recebereis. Mas é um pedir e receber não só de ficar esperando sentada as coisas acontecerem. Como eu disse, não é um pedir, um intencionar vitimista. É um intencionar e se colocar a caminho. Foi o que eu fiz lá em 2021. Eu intencionei aquilo ali, mas eu me pus a caminho. Eu investi em conhecimento, eu comecei a ler, eu comecei a fazer mentoria, eu comecei a ver vídeo, eu comecei, sabe? Fazer a minha parte, Deus foi trazendo tudo. E ainda até hoje traz e faz, sabe? Então, as alunas da Jornada Kairos, aquelas que se aplicaram, aquelas que estão aí, né, aplicadas e colocando, né, aquilo que está lá em prática, vivendo. E por que eu criei esse app, né? Porque é um aplicativo que vocês usam, quem já está lá
vocês colocam no telefone de vocês, e quando eu vi esses dados do Joe Dispenza, eu falei assim, gente, a jornada auxilia essas mulheres a terem esses 5 a 10 minutos de presença, de gratidão, de intenção, de inspiração, de motivação. Porque são microações que elas abrem aqui, não vai dar para vocês verem. E tem ali um áudio meu pequeno de até 1 minutinho e uma missão, que sempre está trazendo essa mulher, às vezes para reorganizar assim as coisas fora, porque quando a gente vai plantar algo, a gente precisa limpar a bagunça de fora para organizar dentro. Por quê? Uma coisa está atrelada à outra. Então, a jornada vai ajudando essas mulheres, vai fazendo o papel desses 5 a 10 minutos, delas voltarem para si, para voltarem para o estado de presença. E algumas delas, né, eu quis trazer alguns desses feedbacks aqui, porque eu falo assim, gente, olha que interessante. Esse web app fazia parte da mentoria Kairos. Eu tirei ele lá de dentro e trouxe como um produto fora de valor mais acessível, para não ser um bloqueio, para ninguém falar assim, não, mas eu não vou fazer uma mentoria de 3 mil reais, não posso. E às vezes a gente tem bloqueio de investir em nós mesmas, sabe? A gente acha que às vezes a gente consegue sozinha, na força do braço, e eu falo que eu também tinha essa limitação, até eu investir quase 10 mil numa mentoria, e quebrar isso, e ver que aquilo que eu investi em mim vai retornar muito mais do que dinheiro, vai retornar numa pessoa que dinheiro nenhum no mundo compra. A Karine de hoje jamais se paga a Karine de 2019, se compara. A Karine de 2018 não tem comparação. Então, assim, falei assim, eu não quero que seja um bloqueio o valor, por isso que eu criei essa jornada, esse web app separado, fora da mentoria, para outras mulheres acessarem e permitir que essas mulheres de pouquinho, sabe? Como uma cebola que a gente vai descascando vai tirando as cascas ao pouco para chegar lá no fundo. Então, assim, para começar devagarzinho, para essas mulheres perceberem, porque eu entendi que não é da noite para o dia que a gente consegue fazer as mudanças que a gente quer na nossa vida. Como eu disse, eu comecei isso há algum tempo e até hoje eu tenho coisas que, como eu disse, vêm na minha porta bater, mas eu tenho consciência e consigo me reorganizar. Mas essas mulheres, às vezes, que estão aí nesse modo de sobrevivência, de exaustão, não têm essa consciência. Então, elas precisam começar pouquinho, sabe? É 1 minuto, é um áudio meu, às vezes, que elas vão ouvir um dia, e um áudio outro dia, e as coisas vão começar a fazer sentido, e vocês vão começar a perceber de uma forma diferente, vão começar a pensar de uma forma diferente, vão começar a sentir de uma forma diferente e a agir de uma maneira diferente. Porque esse é o ciclo, né? Se vocês começarem a ouvir outras pessoas que falam, às vezes, coisas parecidas com as que eu falo, é isso, né? É o perceber, é o pensar, é o sentir, o agir, que vai gerar um resultado diferente. Então, se eu passo a perceber as coisas de maneira diferente, eu penso de uma forma diferente, eu sinto de uma forma diferente, eu ajo de uma forma diferente, e eu tenho resultados diferentes. Essa é a ordem da criação, daquilo que a gente vive. Então, essas mulheres aqui começaram a trazer esses relatos e eu achei muito valoroso, sabe? Então, elas colocaram aqui, ó, o que antes era o tem que fazer agora, abriu espaço para o que é prioridade agora. Porque às vezes vocês estão aí pensando assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, eu ensino e eu passei a trazer para elas. Você não tem que, você escolhe o que é prioridade agora. Então, outra colocou, né? Se eu não der conta, tá tudo bem. Eu respeito os meus limites hoje. Porque às vezes a gente não dá conta e a gente vai dormir com a culpa. Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer hoje e eu não consegui. E você dorme com a culpa. E como que você acorda no outro dia? Cansada, exausta. Porque você dormiu se sentindo culpada. Você não foi grata pelas 10 coisas, pelas 9 coisas que você fez. Você vai dormir pensando assim, nossa, eu não fiz aquela uma coisa. Olha onde você está colocando a sua atenção. Naquilo que não foi feito. Por isso que não consegue criar uma nova realidade. Viver, co-criar, né? Porque já está tudo criado. É só a gente alinhar para aquilo que Deus quer para a gente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra colocou, né, mente mais focada com as atividades do app, elas colocaram que elas estão mais focadas, se observando melhor a vida delas, estando mais conectadas a Deus. Outra colocou, né, eu não me culpo em nada. Se eu conseguir cumprir, ok. Se eu não conseguir, eu continuo em paz, focada no presente. Olha que presente ver isso, né? Elas estão mais focadas no presente.
Outra colocou, né, poder sentar e descansar sem culpa. Quantas, e eu falo por mim, gente, eu achava que era coisa de mulher preguiçosa sentar no sofá e assistir Netflix. E assistir umas séries, e é claro que tem tempo para tudo, eu não estou pregando aqui que a mulher vai ficar em casa assistindo sua TV e a casa está lá de perna pro ar, o negócio está de perna pro ar, não. Mas você não pode se sentir culpada quando você parar e assistir um filme. Vocês estão entendendo isso? A gente está tão viciada na pressa, na rotina, que se não estiver fazendo nada, você não se sente útil. E eu falo porque é assim que eu também me sentia. E essa aluna também era uma dor dela. Olha só que interessante. Eu achei tão interessante isso, poder sentar para descansar, porque era uma das missões da jornada lá no ciclo 1. Sentar, parar e não fazer nada, sabe? Então, ela poder sentar para descansar sem culpa. E ela fala que valeu o investimento que ela fez no app. Então, é isso, sabe? São coisas pequenas, são missões pequenas, e que estão, né, dentro desse método Kairos, ele passa por essas 4 estações. Como eu moro no campo, eu vivo no campo, eu exalo natureza e eu me sinto muito mais conectada hoje, né? A gente tem um tempo de estudo e a gente aprende demais com a natureza quando a gente observa. Então, no método Kairos, que está na jornada, ele passa por esse mapa das 4 estações. Tem o tempo de limpar, o de semear, o de agir, que é o de fazer, e tem o tempo de colher. E muitas, o que acontece? Muitas de nós já estamos colhendo, mas não conseguimos desfrutar aquilo que nós temos. Parem para observar. Muitas de vocês, e eu olho para a minha vida e às vezes, por momentos eu paro e falo assim, gente, hoje eu tenho muito mais do que um dia eu sonhei. Aquela menina simples da roça, que trabalhava na roça, com o pé fincada no barro, plantando arroz, colhendo feijão na roça. Hoje eu vivo uma vida que, se eu fosse olhar, é uma vida de rainha. E não me impede de criar, de querer mais coisas. Então, eu falo assim, isso é vida, sabe? E só que muitas de vocês, eu me perdi aqui, muitas de nós não estamos conseguindo desfrutar daquilo que temos porque nós estamos desalinhados. A gente só acha, a gente fica, ainda está presa naquilo que faz. Está achando que está presa ali, sabe? Eu tenho que continuar, não posso parar, ainda não é hora. E quando que vai ser a hora? Quando você aposentar e poder comprar uma cadeira de rodas de ouro? Quando você não estiver aguentando mais nada? É aí que é a hora de desfrutar? Mas tem a hora também. Muitos também querem desfrutar sem ter plantado, querem colher sem ter semeado. Então, lá dentro da Jornada Kairos, a gente passa por todas essas estações. E você vai entender em qual estação você está. Se é na de limpar, se é hora de semear, se é hora de fazer, porque tem a hora de fazer sim, ou se está na hora de colher, se está na hora de descansar, se está na hora de desfrutar, sabe? Então, a gente trabalha isso dentro da Jornada Kairos. Então, todos os ciclos lá, vocês vão acessar, e tem lá qual que é a meta daquele ciclo. Então, nesse ciclo que eu vou liberar para elas aí hoje, para as alunas do app, quem quiser pode entrar, está aí nesse ciclo de fazer a guarda do coração. Nós fizemos alguns ciclos de limpar, de podar, e nós vamos guardar tudo aquilo que a gente plantou. Sabe, a gente vai vigiar sobre aquilo que a gente está construindo, porque se eu planto algo hoje e eu não volto ali para tirar as ervas daninhas, aquilo vai sufocar. Então, aqueles velhos hábitos, aquele modo de sobrevivência, ele vai voltar a te sufocar. E é isso que a gente vai fazer nesse ciclo 3, que vai ser liberado hoje para as alunas da Jornada Kairos. Então, são rituais diários, tem ferramentas, né, também dentro do grupo de avisos para vencer a ansiedade. Está baseada aí no método desses 4 tempos que eu falei para vocês, tá bom? Então, esse ciclo 3, ele vai ser liberado para vocês protegerem essa pausa sagrada, para criar esse tempo, para tirar o cérebro de vocês dessa tempestade de raios, desse modo de sobrevivência. Então, cada uma daquelas missões é como se fosse, sabe, uma casca da cebola que você vai arrancando, que vai te permitindo voltar para o estado de presença, vai te permitindo colocar a atenção, a sua energia naquilo que você quer criar. E tirar, desentralhar, tirar aquilo que não serve mais. Então, para você que ainda não está dentro da jornada Kairos,
eu vou fazer, né, esse app, ele surgiu como um desafio de 30 dias. Ele ia ser só de 30 dias. E eu resolvi continuar com ele fazendo por meses, sabe? Criar um web app anual. Então, são um ciclo de 12 meses. Então, ele tem até o fim dele, né? O objetivo. Todos os meses eu vou fazer essa masterclass, vou abrir novamente a jornada Kairos para novas alunas. E aquelas que entraram vão aproveitar desses 12 ciclos, né? Que vão estar aí na jornada Kairos. Ele vai ter, né, o objetivo de ser no valor de R$ 497 pela entrega que é feita lá. Mas para quem está, né, nessa jornada, para quem está aqui assistindo a Masterclass e quem assistir aí durante essa semana, vai poder entrar e acessar esse web app com essas missões que são liberadas, né? São ciclos de 30 dias que são liberados mês a mês, que você pode acessar na sua hora, no seu tempo. Não é aquele cheio de aulas infinitas para você assistir ele de 1 hora, 2 horas, não. É a missão do dia que você entra lá, colhe a sua semente, ouve, uma atividade prática e vai viver, sabe? É um alinhamento interior para você viver fora e aos poucos ir retomando a sua vida, saindo desse modo de sobrevivência, sabe? Então, assim, é um generoso momento presente, sabe? É parar de ensaiar o passado, é parar de viver um futuro previsível, começar a governar a sua vida agora. Então, o lugar de você está posto na oferta de 197 para vocês adquirirem, né? Quem não está na jornada ainda, entrar na jornada e começar a viver, sabe? Esses momentos de Kairos. Como vocês viram o Dr. Joe Dispenza explicando, esses momentos, esses micro momentos, vão ajudando vocês já a mudarem, sabe? Saírem desse ciclo vicioso e a criarem a realidade que vocês intencionam viver, co-criarem essa realidade nova. Então, vou deixar aqui para vocês o link, vou liberar lá no grupo de avisos, vou liberar lá no nosso grupo VIP, tá bom? E as primeiras que entrarem, eu vou liberar, né, para essas primeiras. Nós temos esses encontros mensais que acontecem aqui na Masterclass, tá? O acesso anual. E tem ainda, né, para 5 primeiras que entrarem, eu vou liberar uma consultoria gratuita, uma análise, né, um diagnóstico gratuito para vocês. Então, vocês vão lá preencher um diagnóstico e eu vou trazer ali um momento, como que está o tempo de vida de vocês, né? Onde que vocês estão, se vocês não estão no tempo de semear, no de colher, quais que são os desalinhamentos que estão aí na vida de vocês. Então, eu vou liberar para essas 5 primeiras, tá bom? Então, é isso que eu tinha para fazer e trazer para vocês hoje. Eu quero que vocês realmente, né, mesmo que não entrem na jornada Kairos, que passem, que ouçam novamente a Masterclass, vou deixar liberada para vocês lá no canal do YouTube, para vocês verem de novo, para vocês trazerem, né, ouvirem, anotarem e intencionar, criar essa nova realidade. E vou, inclusive, liberar lá no Santuário VIP um arquivo, uma ferramenta, para vocês criarem um quadro de visualização de vocês, imprimir e colocar. Hoje, eu tinha ali, né, como eu disse, eu usava muito esse impresso e deixo, e tenho aqui no meu espaço, mas eu uso também na minha tela de celular. Eu criei lá, né, um mosaico, vou liberar para vocês criarem como o meu aqui, e sempre que eu abro aqui o meu app, o meu telefone, eu tenho ali tudo aquilo que eu quero criar. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que são as aulas de violão. Gente, vou só compartilhar isso aqui para a gente já finalizar a live. Eu sempre tive uma vontade muito grande de aprender a tocar violão. E nunca tive a oportunidade. E o ano passado, veio um moço dar aula de violão na minha comunidade, na porta da minha casa. Então, assim, por isso que eu falo com vocês que quando você intenciona para aquilo que você quer, o mundo se reorganiza para trazer essas coisas para você viver. Gente, tá aqui, ó, no meu negocinho, desde o ano passado, ó. E eu já estou aprendendo. Ó, andar de cavalo, que é um objetivo que eu tenho de pegar o cavalo e cavalgar sem medo. Então, tem várias coisas, né? E eu deixo aqui na minha tela de telefone. Toda hora que eu abro, eu estou intencionando, eu estou forçando a minha vista para criar, para a minha energia para aquilo que eu quero viver. Tá bom? E vou disponibilizar para vocês esse modelo lá na comunidade. Tá bom? Um forte abraço. Obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Vão viver, aproveitem muito e
até a nossa próxima Masterclass aí em maio, tá bom? E eu aguardo vocês dentro da Jornada Kairos, tá bom? Sejam muito bem-vindas, aquelas que forem chegando aí. E para quem já está, a gente já vai começar o nosso ciclo 3 amanhã, tá bom? Hoje ainda, mas eu acho que é melhor amanhã, a gente já começa todas juntas. Um beijo, forte abraço para vocês.